Fala, estudante, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube, GeoBrasil. O assunto de hoje é sobre a cidade chamada de Bucha, uma região mais ao norte ali da capital ucraniana, que é Kiev, uma região que desde ontem até hoje, o dia todo, segunda-feira, muitas cenas de horror estão percorrendo aí os principais veículos midiáticos e eu separei aqui toda a contextualização para você entender o que está acontecendo e conseguir formar a sua opinião. Eu vou chegar para cá, em 5 segundos eu retorno para explicar esse quadro. Aproveita e coloca todo esse quadro aqui no seu caderno. Produção, pode aumentar o som. 5 segundos. Gente, voltamos. Deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha. Não sei se você percebeu já que o tom hoje realmente aqui não é um tom animador, tá? É algo muito preocupante as cenas que nós encontramos em Bucha e eu vou contextualizar tudo o que está acontecendo. Infelizmente, eu encaro todo esse conteúdo aqui de forma pouco surpresa, tá? Logicamente, Bucha, assim como Mariupol, são cidades onde os combates foram intensos, então a cena de destruição era algo que realmente viria a acontecer. Entretanto, é sempre triste, é sempre um choque para a gente ver algumas imagens ainda em 2022 se repetindo ao longo da história. Tenho a impressão que o ser humano tem uma grande dificuldade de entender e compreender certos erros que já ficaram registrados aí na história da humanidade, tá? Mas vamos lá, desabafo feito, dá uma olhada aqui, gente. O mapa da Rússia, aqui a Ucrânia, aqui um outro país chamado de Belarus ou Bielorrússia, só lembrando que há uma grande parceria, há um discurso único entre Rússia e Bielorrússia ou Belarus. A situação de hoje está aqui, ó, capital Kiev, pouquinho mais ao norte de Kiev, a cerca de 60 quilômetros, a cidade de Bucha. A cidade de Bucha, há cerca de um pouco mais de uma semana, teve aí toda a liberação de quem, Rodrigo? Das tropas russas. Só lembrando que a Rússia falou que não há mais interesse nessa região de Kiev, nas regiões ao entorno de Kiev, e a Rússia faz essa retirada das suas tropas militares em direção ao leste. Aqui na região de Donbás nós temos uma aula onde eu explico tudo isso para você, e você pode clicar aqui nesse card e já deixar essa aula separada para você. O fato é que na retirada, após essa retirada de todas as tropas russas, a cidade foi liberada para voltar ao domínio da Ucrânia. O próprio prefeito de Bucha, ele fala que não há mais tropas russas, e aí o exército russo foi adentrando, recuperando a cidade, diversos civis voltaram também para essa cidade que foi duramente castigada dentro da guerra Rússia e Ucrânia. Fato é que nós temos alguns desfechos aqui importantes. Hoje, o próprio presidente da Ucrânia, ele fez uma visita à cidade de Bucha para entender também e prestar sua solidariedade ao que sobrou da cidade de Bucha, tá? Mas vamos olhar alguns pontos importantes que eu separei para vocês. Na real, são 6 pontos importantes. O primeiro eu já acabei de te entregar, A Rússia ela fez a retirada das suas tropas, então hoje, agora, segunda-feira, nesse exato momento, você já não encontra mais nenhum agrupamento militar da Rússia. A Rússia está se dirigindo, colocando o seu foco na chamada região de Donbás, onde tem a República Popular de Donetsk e Luhansk, tá bom? A Rússia, você já sabe, disse que nunca teve o interesse em tomar Kiev, mas fato é que Kiev apresentou uma grande resistência e sai aí, não sei se tem um vencedor, mas sai aí como vitorioso nesse combate. Eu acho que todo mundo perde, mas se é para fazer essa análise de quem venceu, a Ucrânia de fato conseguiu aí proteger a capital Kiev, Então nós temos essa retirada da Rússia na região dos arredores ali de Kiev. Bucha é uma cidade, tá? Os militares retomam a cidade. Rodrigo,
Quais militares? Galera, os militares da Ucrânia, né, retomam a cidade, civis vão retornando e a cena é de completamente, gente, desespero, tá? A cidade completamente devastada, como já era, infelizmente, o previsto, um cenário de guerra, mas o que choca a gente é a questão da área civil, hospitais, igrejas, casas, enfim, residências civis sendo atacadas. E eu expliquei para vocês aqui também no Geo Brasil que não vale tudo numa guerra, tá? Alguns edifícios precisam ser preservados e principalmente a vida da população civil, que não tem nada a ver com isso que está acontecendo. É o segundo ponto. E nessa retomada dos militares ucranianos, o presidente também, o Volodymyr Zelensky, ele faz a visita a Bucha e a população ucraniana, né, junto com o presidente ali, presta toda a solidariedade para a região de Bucha, e o governo ucraniano já fez o levantamento de que um pouco mais de 400 civis foram encontrados ali em óbito, muitos civis ali na hora da perícia, já foram constatados que diversos foram levados ao óbito de maneira, fica até um pouco travado aqui para falar, de maneira, gente, desumana. Eu acho que essa é a afirmação, é a palavra. Muitos amarrados, muitos executados, alguns violentados sexualmente também. Cenas pesadas, tá? Quando a gente coloca todo esse contexto, eu não vou exibir aqui esses recortes, você consegue aí, infelizmente, com tranquilidade achar no Google. É um assunto que, ao me debruçar, ao ler, investigar e pesquisar para trazer para vocês, realmente mexe um pouco com a gente, porque eu sempre levo para a minha vida o valor de empatia. E essas cenas, né, algumas que já foram divulgadas, são realmente impressionantes, tá? A Rússia começa esse jogo de narrativa negando e fala que são armações do mundo ocidental e acusa diretamente os Estados Unidos e acusa a Ucrânia de armar todo esse circo, todo esse cenário, que são atores que estão ali deitados, dormindo, né, que eram soldados, que trocaram as roupas dos soldados. Enfim, agora começa um jogo de narrativa. A Rússia também nega qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de genocídio, e fala que é uma tentativa dos Estados Unidos e da Ucrânia de causar um mal-estar, queimar a Rússia, né? Causar uma grande um movimento de ódio, de cancelamento com o país Rússia. É assim que a Rússia vem se defendendo, e aí começa novamente essa guerra de narrativas. Imagens, cenas chegando, imagens já constatadas aí que são imagens reais, tá? E a Rússia falando que é tudo obra do mundo ocidental, que é tudo obra dos Estados Unidos, que existe um grande complô, que aquelas pessoas não foram amarradas e enfim, você já sabe, tá? E aí o Volodymyr Zelensky, ele fala, logicamente, que haverá uma grande dificuldade nas negociações. Lembrando que na semana passada eu publiquei um vídeo aqui falando das negociações que a Ucrânia e a Rússia colocaram, algumas pautas importantes, as negociações avançaram, mas depois de todo esse cenário, o próprio presidente da Ucrânia, ele fala que é muito difícil negociar após ver um cenário onde ele já constatou ali crime de guerra. Fato é que a Ucrânia já denunciou a Rússia para o Tribunal de Guerra, e assim a gente vai esperar cenas dos próximos capítulos. E é isso, gente. Essa é a notícia de hoje. Esse é o desenrolar da questão de Bucha. Vai sim ser aberta uma investigação para avaliar se houve ou não crime de guerra por parte da Rússia. Bom, o assunto é esse, um assunto um pouco mais pesado, uma carga um pouco mais difícil, né? Difícil para mim falar depois de sentar aqui, investigar e preparar todo esse conteúdo para vocês. Enfim, é isso. Logicamente, deixa aqui o seu comentário, é sempre importante, tá bom? A gente entender e debater o que está acontecendo. E não esquece também de fazer a sua inscrição no canal. E eu vou atualizando vocês com as cenas dos próximos capítulos. Forte abraço e vibra a cada aprendizagem, tá bom? Esse é meu compromisso, te trazer todo esse conhecimento para você formar a sua opinião
e te agradeço por vir até aqui no GEO Brasil valorizar esse nosso trabalho. Abraços!